Primeiro, né? Educação virou uma mercadoria. Ela é uma mercadoria, né? Sistematicamente, a educação pública ela vem sendo destruída para que esse negócio seja explorado por outras instituições. Né? Se a gente olha o que os governos estaduais fazem, é para destruir a escola pública. Né? Eu não tenho medo de dizer para vocês, né? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem concreto, né? Todos os municípios dão férias para seus professores em janeiro, mas o governo do estado resolveu dar férias para os seus professores em fevereiro. Quer dizer, quem trabalha no estado e no município, e a grande maioria trabalha nas duas redes, né, não vai ter férias esse ano. Então isto é para quê? Isso é para tumultuar, para deixar a coisa assim. Não adianta, tu quer ter uma educação de qualidade, tu tem que ter um profissional que está tranquilo, que está bem, que está feliz. Não, isso né? é de regra em qualquer área. Em qualquer área. Segmento. Então, né? o que o Estado faz? Né? O Estado faz coisas assim, todos os anos, todos os governos introduzem mudanças na educação. Todos os governos não têm dinheiro para pagar. Então, a educação pública, especialmente a educação pública estadual, né, ela decaiu muito. Né? A educação pública municipal, né, eu acho que as escolas dos municípios, se vocês observarem, elas são muito boas em cuidar das crianças. As crianças são muito bem cuidadas. Segurança, prédio, alimentação, né? Acho que isso tudo muito bem feito. Né? Nem todas têm, assim, em termos de educação, se prima pela educação. A sociedade brasileira, o brasileiro de modo geral, não valoriza a educação. Mas a escola pública ela já foi melhor. Eu não digo que a culpa da atual situação da escola pública seja, por exemplo, dos profissionais e do governo. Não. O governo tem, os governos, não é um, todos os governos, né, têm responsabilidade nisso. Né? Por exemplo, não dar continuidade a programas, né? A descontinuidade nos programas dos governos, nas escolas, é uma coisa que liquida, né? Porque entra um governo, os professores têm que trabalhar nessa direção. Terminou, passou 3 anos, 4 anos, trocou o governo, vai para outra direção. O que os professores já sabem? Não te preocupa, não faz, enrola, porque vai passar esse governo e vai ser outra coisa que vai se fazer. Então, não tem direção, né? Não tem rumo o que se faz nas escolas. É uma lástima, né? Sem falar de outras coisas. Mas, eu diria, e aí vem... Quem sofre é o adolescente de formação. O terceiro grande responsável, né? Os profissionais têm sua responsabilidade. Quem atua na escola tem sua responsabilidade. O governo, as mantenedoras, tem sua responsabilidade. Mas a sociedade tem responsabilidade, né? A sociedade brasileira não dá valor para a educação. Né? O povo brasileiro não acha importante estudar. Né? Bom, basta nós vermos, né? Tu falou que o camarada lá não sabia o que era o átomo, né? Olha o comportamento das pessoas em relação a vírus. Né? Em tese, as pessoas deviam saber como se comporta um vírus. Né? Mas agora se fala de um vírus e as pessoas não têm a menor noção. Né? Então, assim, as pessoas ainda tratam a educação, o aprendizado de escola, o aprendizado acadêmico, como algo que tu vai deixar lá no armário guardado, né? E que não tem nenhuma relação com a vida. Entendi. Né? Sim. E, então, isso é um problema muito grande. Enquanto a sociedade brasileira não der valor para a educação, na periferia de modo geral, o que as pessoas estão preocupadas com a escola? Se vai ter merenda e onde deixar os filhos. Né? O empresário, de modo geral, ele precisa da escola porque as mulheres trabalham nas empresas e as crianças têm que ficar em algum lugar. Então, tem que ter escola. Tem que ter escola. Né? Os governos municipais, os prefeitos, os governadores, eles se preocupam se aparecem números muito ruins de algum tipo de controle, né? Isso preocupa eles, mas todo mundo esquece e isso passa, né?
As famílias, de um modo geral, não estão muito preocupadas, né, com o desempenho escolar de seus filhos, né? Mas isso eu acho que é um mal de que... Eu acho que hoje em dia a gente está... Até algo que a gente conversou há pouco, né? De tipo, a gente olha muito mais para o resultado financeiro das coisas. Né? Então, por exemplo, não é nenhum nem outro que numa situação de que está ali no período de fazer faculdade, mas tem daqui a pouco um negócio familiar estabelecido ou não, que vai dar preferência daqui a pouco não estudar, não concluir ensino básico, ensino médio, ensino fundamental, se tem condições de ver ganhar mais dinheiro, simplesmente seguindo num negócio, num segmento. Exato. Infelizmente é uma situação. É algo que está em... Eu acho que é cultural nosso, assim, a gente prioriza dinheiro e sustento antes de conhecimento. De educação, né? E não se enxerga a educação como alguma coisa que vai te garantir melhores condições lá na frente, né? A vida da gente, né? A minha vida é cheia de anjos, assim, que aparecem, né? E tudo começa lá com a minha mãe, né? Minha mãe era filha de agricultores, com 7 anos ela foi trabalhar como empregada. 7 anos. Ela cuidava de crianças. Primeiro os sobrinhos, né? Cuidava dos sobrinhos. E com 14, 15 anos ela vai cuidar dos filhos de uma prima. E essa prima, o marido, trabalhava no Banco do Brasil. E daí ela conta para a prima dela que ela tinha um sonho de ser professora. E o marido dessa prima da minha mãe consegue com o Rogério Nonemacher, que era gerente do Banco do Brasil, alguma coisa assim, uma bolsa de estudos para minha mãe, e ela vai estudar. Ela é a única em 9 irmãos, né, que vai estudar, né? E a minha mãe sempre teve muito, e passou isso para nós, né? Estudar é importante, estudar vai te abrir possibilidades, né? Estudar vai te garantir possibilidades. Agora, durante a pandemia, né? Os meus filhos, 2 dos meus filhos foram efetivados, né? Um pouquinho antes, na verdade, da pandemia, né? E depois continuaram trabalhando. Um dos meus filhos foi efetivado, ele era estagiário e se tornou contratado, né, da empresa durante a pandemia. Eu disse, viu a importância de estar na universidade, de fazer as coisas. Se tu não tem qualificação, tu sobra, né? Sim. E as pessoas não se dão conta disso. As pessoas acham, mas agora perdi o emprego por causa da pandemia. Se tu tivesse uma melhor qualificação, talvez tu fosse te colocar em outro lugar, né? Sim. E isso, de modo geral, a sociedade não enxerga em relação à educação, né?